Pe cel născut în Silivria și ocrotitorul Ghinei, pe cel ce s-a arătat vremuri. Nesta quinta aula do nosso curso de Teologia Paulina, falaremos sobre a fé do Messias e sua justificação pentecostal. Essa fé é a única fé que justifica o homem diante de Deus a partir da era do Espírito Santo que raiou sobre a igreja desde o dia de Pentecostes. Como dissemos nas aulas anteriores, a visão de São Paulo sobre essa fé do Messias, essa fé de Jesus Cristo, estava baseada na segunda revelação concedida pelo Espírito Santo a ele, a fim de que a comunicasse à igreja por ocasião do Santo Concílio de Jerusalém, a revelação acerca da verdade do Evangelho. São Paulo já havia contado sua própria experiência de fé, a sua própria experiência com a fé do Messias a São Pedro. Mas aquele que abrir a porta da graça para as gentes, no Pentecostes gentílico de Atos 10, não era um bom guardião do depósito da fé, dado o seu espírito vacilante, quer antes, quer depois do Pentecostes. Antes do Pentecostes, ele se revelara assim diante do próprio Cristo, negando-o. Depois do Pentecostes, ele ainda se mostrou assim uma única vez, até que São Paulo, já por uma terceira ocasião, firmou no seu coração, firmou no coração de São Pedro a fé do Messias, a fé de Jesus Cristo. Na primeira ocasião, São Paulo lhe testemunhara a experiência de Damasco com o próprio Messias. Na segunda ocasião, São Paulo lhe expusera perante todo o concílio a veracidade dessa fé. E agora, pela terceira vez, São Paulo firma o próprio coração de São Pedro, que igualmente por 3 vezes negara e confessara verdadeiro amor pelo Messias. E São Paulo relata isso em Gálatas 2,14, na seguinte expressão: Hote eidon, hoti uk orthopodusin prosten aleteiantu evangelio. E quando vi que eles não andavam reto, conforme a verdade do Evangelho, dizia São Paulo. Mas qual seria a razão disso? Ela fica clara ao compararmos o verbo gnontes em Gálatas 2,9 com o seu derivado kategnosmenos em Gálatas 2,11. No primeiro caso, São Pedro reconheceu a experiência de São Paulo com a mesma fé do Messias que lhe fora confiada, assim como confiada aos demais apóstolos. No segundo caso, lá estava São Pedro desconhecendo tal experiência. Eis o motivo de São Paulo enfatizar que Jacobos kai Kefas kai Ioannes hoi docuntes stiloi einai Dexias edocan emoi, kai Barnaba koinonias. Tiago e Cefas e João, os que eram considerados colunas, nos estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão. De fato, desde os dias apostólicos, a igreja primitiva concedia a primazia sacramental ao bispo da igreja local, e não ao corifeu dos apóstolos. Pois a primazia concedida a São Pedro foi apenas a de inaugurar a igreja no Pentecostes judaico de Atos 2 e no Pentecostes gentílico de Atos 10. Nesse texto que acabamos de citar, Tiago é citado em primeiro lugar precisamente por ser ele o bispo da igreja de Jerusalém, e ali em Jerusalém tem a primazia sobre a igreja local em Jerusalém. Foi assim que se cumpriu a profecia do Messias, de que São Pedro haveria de ligar os céus e a terra, quando em Atos 2 e Atos 10 ele abre a porta
da graça para judeus e gentios, respectivamente. Jesus prometeu a São Pedro: eu te darei as chaves do reino. E assim o fez. Ele não prometeu a São Pedro as chaves da igreja, no entanto. Conforme os primeiros padres da igreja, cada bispo local, assim como cada um dos apóstolos, possuía tal chave e primazia, tanto quanto o próprio São Pedro. Quanto ao apostolado confiado a São Pedro, Gálatas 2 o delimita claramente. Ele era o apostolado, esse apostolado era o apostolado sobre aqueles dentre os judeus que se submetiam e passavam a pertencer à fé do Messias. E não mais apenas à fé do pai Abraão, a qual, por sua vez, será relacionada por São Paulo em Gálatas 3, igualmente aos não-judeus. Mas isso veremos nas próximas aulas. Por ora, vejamos como São Paulo esclarece a doutrina da justificação do homem diante de Deus em meio a toda aquela situação oscilante que se encerrou na terceira conversão de São Pedro à fé do Messias. Como se deu tal conversão, então? Se a primeira lhe custou a tríplice confissão de amor ao Messias, e a segunda, o reconhecimento da verdade do Evangelho no Concílio de Jerusalém, agora foi a exortação de São Paulo que lhe fez reconhecer a justificação da fé, e não das obras da lei. E isso de uma vez por todas. Note bem, não é justificação tão somente pela fé, e muito menos justificação pela fé somente, mas a justificação da fé de Jesus Cristo, a justificação da fé do Messias, inaugurada com a vinda do Espírito Santo no cumprimento da promessa do Pai em Pentecostes. É sobre essa distinção entre a fé em Jesus e a fé de Jesus Cristo que conversaremos então na próxima aula.